Catecismo da Igreja Católica, número 839 848. Nesse dia 9 de abril, nós vamos ver essas relações entre a Igreja, nós católicos, e não católicos e não cristãos, né? Como que isso se dá? Primeiro, a Igreja e os não cristãos. Nossas relações. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. A relação da Igreja com o povo hebreu, os judeus. Primeiro, a Igreja, povo de Deus da nova aliança, descobre ao prescrutar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, povo judeu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Ao contrário das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É ao povo hebreu que pertence a adoração filial, a glória das alianças, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, dos quais descende Cristo segundo a carne, pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. De resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos à espera da vinda, ou no caso nós, a volta do Messias. Mas o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus. Do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos. No fim dos tempos, espera essa acompanhada do drama da ignorância e do descobrimento do Cristo Jesus. Então, depois de ver essa relação de Cristo com os judeus, agora a relação de Cristo com os muçulmanos. Mas a relação da igreja com os muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador, entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando ter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens do último dia. Agora, o vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e do fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade, a comunidade humana. Tem uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos, até os eleitos, se reúnem na cidade santa. A Igreja reconhece nas outras religiões a busca ainda nas sombras e sob imagens do Deus desconhecido, mais próximo, pois é Ele quem nos dá a todos vida, respiração e tudo mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Assim a Igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente obtenha a vida. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais do que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõe ao extremo desespero. É para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desagarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Ela é este navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem cara aos padres da igreja,
ela é a figurada pela Arca de Noé, a única salva do dilúvio. Então, nós vamos encerrar hoje com a explicação da própria igreja a respeito dessa expressão: fora da igreja não há salvação. Como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Apoiada na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Essa afirmação, fora da igreja não há salvação, não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus pode, por caminhos neles desconhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignorem o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens.